Amados irmãos, sempre uma alegria poder estar aqui, sempre uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus. E nessa noite a minha oração é que nós possamos ser edificados de forma mútua. E para este objetivo, eu quero expor o texto de Romanos, capítulo 8. Nós vamos ver o verso 31 e vamos até o verso 39. Romanos capítulo 8, de 31 a 39. Diz assim a palavra de Deus: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus excelso, o Deus grandioso, o Deus que reina. O Senhor se revelou e registrou esta revelação, a qual nós lemos, Senhor. Suplicamos que o mesmo Espírito que capacitou homens santos a registrar a tua palavra ilumine a nossa mente e o nosso coração. Fale conosco, Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, um dos instintos que nós temos e que nós utilizamos com uma certa frequência é o instinto da autopreservação. Todos nós buscamos segurança. Buscamos nos preservar de várias coisas. E você pode perguntar para qualquer pessoa, que ela vai dizer que tem algum medo e que precisa estar segura em alguma medida. Então nós buscamos desenvolver cada vez mais tudo aquilo que nos dá segurança. E nos preocupamos em várias áreas da nossa vida. Nós temos medo de passar por uma miséria, passar fome. Nós temos medo da violência, nós temos medo das doenças, nós temos medo de muitas coisas. E procuramos e nos esforçamos para nos segurarmos destas questões. E não é errado, não é errado. Nós podemos e devemos, com prudência, buscar segurança. Só que, às vezes, nós nos preocupamos tanto com a saúde, nós nos preocupamos tanto com a violência ou com a segurança diante da violência e não nos preocupamos tanto com a segurança mais importante, que era aquela que deveria ser prioridade na nossa vida e na nossa existência, que é a segurança eterna, a segurança espiritual. E quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós vemos que ela está recheada. Ela nos dá muitas e muitas informações, ela nos dá muita e muita tranquilidade, muita segurança. Nós encontramos por toda a Bíblia textos que nos garantem, textos que nos dão a firmeza para crer
e certos de que uma vez que cremos, nós não vamos cair da graça do nosso Senhor e do nosso Deus. E um dos textos que nós encontramos esta preciosa demonstração de segurança é o texto que eu acabo de ler, que é o texto de Romanos, capítulo 8, de 31 a 39. Mas é importante nós olharmos um pouco o contexto deste capítulo. Desde o verso 18, o apóstolo Paulo ele vem construindo o argumento, e ele já deixou muito claro, lá no capítulo 8, verso 17, que como filhos de Deus, agora nós somos herdeiros, juntamente com Cristo. E aí a gente pensa, uma vez que eu sou herdeiro, eu só vou desfrutar de coisas boas. Aí Paulo fala, mas como você é herdeiro, você também sofre juntamente com Cristo. E aí no verso 18, ele chega a uma conclusão. Ele diz, porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ideia aqui é como se Paulo tivesse feito duas tabelas e começou a comparar os sofrimentos do tempo presente, as dificuldades, as lutas que nós enfrentamos, e do outro lado ele colocou a glória que há de ser revelada. E ele então chegou a uma conclusão. Eu tenho certeza de que nem se pode fazer esta comparação. Porque os sofrimentos, por mais pesados que sejam, por mais difíceis que sejam, diante da glória que há de ser revelada, se torna pequeno. Ou como ele vai dizer em 2 Coríntios, se torna leve e momentâneo, diante da glória que há de ser revelada. Então ele vai construir esse argumento, mostrando que quando nós enfrentamos as dificuldades, nós precisamos olhar ou ter como lente a glória que há de ser revelada. Esta glória, ela é a base da expectativa da própria criação. A criação está ansiosa pelo dia em que Deus vai manifestar os seus filhos. E a criação geme de expectativa. E ele vai dizer que não é só a criação, nós também aguardamos com expectativa a manifestação da glória de Deus, ou como ele vai dizer mais à frente, nós devemos e aguardamos a redenção do nosso corpo, porque nós fomos salvos na esperança. Depois ele vai dar mais uma expressão de segurança para nós, dizendo que o Espírito Santo também geme. E ele intercede por nós, enquanto aqui estamos enfrentando dificuldades. E ele intercede porque nós não sabemos orar como convém. E aí depois de todo esse argumento, ele vai trazer estas perguntas e estas afirmações tão importantes e que nos seguram eternamente, que nos dão tranquilidade, que nos conforta diante das dificuldades e das nossas lutas. O apóstolo ele vai fazer algumas perguntas retóricas aqui nesse texto. E lembre-se, pergunta retórica é aquela pergunta que não carece de uma resposta audível. Na própria pergunta já está implícita a resposta. E ele vai fazer uma série de perguntas, e estas perguntas vão nos trazendo segurança, vão nos confortando diante das dificuldades que nós enfrentamos. E eu quero apresentar algumas lições com base nesse texto, acerca da segurança que nós possuímos em Cristo Jesus, da segurança que nós possuímos por meio do que Deus fez em Cristo em nosso favor. A primeira verdade que eu quero apresentar para os irmãos é que a nossa segurança depende de que lado nós estamos. A nossa segurança depende de que lado nós estamos. Ou melhor, a nossa segurança depende de quem está do nosso lado. E ele diz isso no verso 31, de forma retórica: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente não pensa muito nisso. Às vezes a gente não para meditar nessa declaração tão poderosa, o único verso que nos garante segurança. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Talvez nós não saibamos quem é esse Deus, que está do nosso lado e que nos segura. Nós lemos no Salmo 99 que esse Deus ele é grande. Esse Deus ele é rei. Deus ser rei implica em ele ser soberano. Esse Deus que está do nosso lado é aquele que lá no princípio, lá no Gênesis, por meio da sua palavra poderosa, disse: haja, e as coisas vieram à existência.
Esse Deus é o mesmo que, de forma poderosa, pela sua palavra, sustenta toda a criação. Deus tem poder para controlar, para guiar, para sustentar toda a criação. Sempre que eu olho para esses textos que apontam para a soberania de Deus, eu gosto de fazer uma comparação com o nosso poder. Nós não temos poder de controlar a nossa vida. Nós fazemos vários e vários planos, mas nós não temos poder para fazer com que todos sejam realizados. Deus é diferente. Nós não conseguimos controlar nem a nossa vida. Já Deus controla tudo. Se esse Deus está do nosso lado, quem será contra nós? Talvez nós pensemos, Deus tem um adversário que é poderoso, o nome dele é Satanás. Talvez ele consiga me atingir de alguma forma e talvez eu não esteja tão seguro assim. Mas isso é um erro. Satanás nem pode ser comparado com Deus. Ele é servo. Ele não faz nada que Deus não permita. Ele não tem um poder equivalente ao poder de Deus. Então não há nesse mundo ninguém que pode atuar contra nós que seja maior do que o nosso Deus. E se Ele está do nosso lado, nós estamos seguros. Essa é uma das bases da nossa segurança. Deus estando conosco, nós desfrutamos de verdadeira segurança. Alguns podem pensar, não, mas eu sou tão forte que eu mesmo consiga me desvencilhar de Deus. Não. Você vai quebrar a cara. Mas se Deus está do seu lado, nem você mesmo vai conseguir se desvencilhar dele. Você vai desfrutar de segurança. E Paulo faz essa pergunta com esse teor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada, nem ninguém. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa segurança depende de que lado nós estamos ou de quem está do nosso lado. E nós aprendemos com esse texto que quem está do nosso lado é o Deus que criou os céus e a terra. É o Deus que controla toda a criação. É o Deus que é justo e santo. É o Deus que manifesta o seu amor. Esse Deus está do nosso lado. Então você pode ficar seguro, porque Ele estando do seu lado, ninguém será contra você. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto é que nossa segurança depende também do que este Deus que está do nosso lado fez e faz em nosso favor. Ele vai fazer esta pergunta no verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. A nossa segurança depende do que Deus fez em nosso favor. E ele aqui já começa a apresentar o que Deus fez. Primeiro, Deus entregou o seu próprio filho. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. E Deus o entregou. Deus enviou o seu Filho para esse mundo. E não simplesmente enviou, falou, vai lá, viva. Mas ele enviou com um propósito. Para que Cristo sofresse em nosso lugar. Para que Cristo fosse obediente a Deus até a morte e morte de cruz. Para que Cristo nos redimisse. Para que nós desfrutássemos de salvação e segurança. Talvez nós, diante dessa verdade, pensemos, é porque nós éramos bons. Nós merecíamos isso. Deus não fez nada além daquilo que nós merecíamos. E quando nós olhamos para a Escritura, não é bem isso que nós vemos lá. Porque nós somos rebeldes. Os nossos primeiros pais desobedeceram a Deus. Preferiram ouvir as palavras de Satanás. Preferiram desobedecer e saciar os seus desejos antes de ser obediente a Deus. Mas não foi somente eles. Nós herdamos a culpa e o pecado de Adão, mas dia a dia nós falhamos com o nosso Deus.
Antes da conversão, nós falhávamos mais. Depois da conversão, nós ainda continuamos falhando. Mas agora, regenerados, e temos o auxílio de Deus para nos ajudar nesta luta. Então nós éramos rebeldes. Nós não merecíamos o amor de Deus. Nós não merecíamos nada de bom da parte do nosso Senhor. E o texto diz que ele não poupou o seu filho. Na verdade, o fato de Deus enviar o seu filho para esse mundo, segundo o apóstolo João, lá na sua primeira epístola, no capítulo 4, é uma das formas dele mostrar que nos ama. Ele enviou o seu filho como demonstração de amor. Não é porque nós merecíamos, mas é porque ele resolveu nos amar. Ele resolveu nos amar. Ele não poupou o seu próprio filho. Antes, por todos nós o entregou. Porventura, ele não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? De novo, esta expressão aponta para a realidade de que nós não merecíamos. Porque tudo que Deus nos deu e tudo que Deus continua a nos dar tem como base a sua graça. Ele nos deu graciosamente. Ele nos deu de graça. Não saiu totalmente de graça porque alguém precisou pagar o preço. E foi o Filho que foi entregue em nosso favor. Então, a primeira coisa que nós vemos nesse texto, que Deus fez por nós e que nos garante a salvação, foi o fato de Deus ter enviado o seu Filho em nosso lugar para nos redimir. E ele continua: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Lembre-se, nós, como filhos de Adão, carregamos a culpa do pecado. Então, diante de Deus, nós éramos culpados. Pensando de forma judicial, nós éramos culpados. Mas esse Deus, por graça, por amor, resolveu nos justificar. Ele nos declarou justos. Ele nos declarou inocentes dos nossos pecados e dos nossos erros. E tudo isso ele fez porque ele entregou o seu Filho. Nós somos justificados por meio do que Cristo fez. Nós somos justificados uma vez que cremos no que Cristo fez. Então não existe ninguém nesse mundo que possa nos acusar. Judicialmente, nós não temos mais culpa diante de Deus. Então isso significa que eu sou perfeito? Não, porque ainda existe uma corrupção. Ainda existe uma corrupção moral. E é por isso que nós precisamos nos santificar dia após dia. Mas nós não seremos condenados. Ninguém pode nos condenar uma vez que nós cremos em Cristo Jesus. Isso nos traz segurança. Não existe ninguém nesse mundo que pode nos acusar, nem o acusador. Porque quando ele nos acusa, nós temos um advogado que intercede por nós. Nós temos um advogado que diante de Deus defende a nossa causa. Cristo Jesus, o justo. Então, a nossa segurança depende também do que Deus fez em nosso favor. E o que ele fez foi manifestar o seu amor, entregando o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar e também para nos justificar. Por isso que ninguém pode intentar acusação contra os eleitos de Deus. Mas a nossa segurança também depende daquilo que Cristo fez e faz em nosso favor. Daquilo que Cristo fez e faz em nosso favor. Verso 34. Quem os condenará? Referindo-se aos eleitos de Deus. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos condenará? Ninguém. Isso depende do que Cristo fez. O que ele fez? Ele veio a este mundo. Ele viveu entre nós. Ele assumiu uma natureza humana, assim como a que nós possuímos. Ele passou por todas as lutas que nós também passamos. Ele foi tentado em todas as coisas. No entanto, ele não pecou. Diante de todas as lutas que Cristo enfrentou nesse mundo, ele foi obediente. Ele foi santo até o fim. E é por isso que ele morre. E ele morre em nosso lugar. Ele morre de forma vicária.
Ele assume o nosso lugar na cruz do Calvário e recebe na cruz a punição que nos era devida. Ele morreu em nosso favor. Então ele fez isso por nós, ele morreu por nós e por isso nós estamos seguros. Mas ele também ressuscitou, porque não adiantaria nada Cristo ter simplesmente morrido. O apóstolo Paulo diz isso lá em 1 Coríntios capítulo 15, que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé, a nossa pregação, o nosso trabalho, tudo seria vão. Então ele não morreu e permaneceu morto, como alguns tentam afirmar e tentam defender, mas ele morreu e também ressuscitou. E é por isso que nós temos a esperança da ressurreição. Foi porque Cristo ressuscitou que nós sabemos que também ressuscitaremos, que teremos o nosso corpo redimido. Nós temos esperança da ressurreição. Isso é garantido. Isso nos segura. Nós estamos seguros nesse mundo, porque Cristo morreu e não permaneceu morto, mas ele ressuscitou. E não só por isso, mas o texto vai dizer: Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele morreu, ele ressuscitou, e o que ele faz agora? Ele intercede por nós. Ele está à destra de Deus, falando em nosso favor. Ninguém nos acusa, ninguém nos condena, porque nós temos um sumo sacerdote. Nós temos um advogado que peleja a nossa causa, que nos defende diante das acusações. E este advogado é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos seguros por causa do que ele fez. Ele morreu, ele ressuscitou. Mas nós também estamos seguros por causa do que ele continua a fazer. E ele continua a interceder por nós. Uma quarta lição que nós aprendemos com esse texto é que a nossa segurança, ela nos fortalece a seguir vitoriosos na vitória de Cristo. A nossa segurança, ela nos fortalece a seguir vitoriosos na vitória de Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então perceba, estar seguro não é para criar em nós um comodismo. Eu estou tranquilo, eu estou seguro, nada vai me abalar. Então eu posso viver de qualquer forma, eu posso não fazer nada, porque Cristo já morreu por mim, eu estou seguro. Não. Estar seguro implica em serviço. Estar seguro implica em viver para Cristo. Estar seguro implica em viver confiado na vitória do nosso Salvador. O texto vai apontar para algumas questões aqui. O que é que pode nos separar do amor de Cristo? Será que a tribulação, as dificuldades que nós enfrentamos, tem o poder de nos separar do amor de Cristo? Não. As angústias que nós enfrentamos, as lutas, também não. A perseguição pela causa de Cristo, a perseguição por servir a Deus, a perseguição por viver em um mundo que odeia a Deus, que odeia a Cristo e também aos seus servos, será que isso tem poder de nos separar do amor de Cristo? Não. A fome? Também não. A nudez? Não. Perigo? A espada? Por amor do nosso Senhor, nós, como servos dele, diante desta segurança, somos entregues à morte o dia inteiro. E é com base nisso que nós podemos viver, sendo entregues à morte, servindo ao Senhor, não importando com as consequências, talvez perseguição, talvez morte, porque a morte não pode nos afastar do amor de Deus. Jesus fala algo a respeito quando ele trata acerca do temor. Ele fala que nós não devemos temer aqueles que podem matar o nosso corpo,
Antes, nós deveríamos temer aquele que tem o poder de pegar o nosso corpo e a nossa alma e lançá-los no inferno. Então, nós não precisamos temer nada. Nós podemos servir o Senhor, mesmo se formos entregues à morte o dia todo, porque nós estamos seguros. Nós estamos seguros. E na vitória de Cristo nós somos mais do que vencedores. Ele diz isso no verso 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Nas tribulações, na angústia, na perseguição, na fome, na nudez, no perigo ou na espada, em tudo isto, nós somos mais do que vencedores. E não é porque nós temos poder em nós mesmos, mas é baseado na vitória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. E ele de novo vai apresentar a sua certeza, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que expressão de segurança! Nós estamos seguros. Se você crê em Cristo de fato e de verdade, você desfruta de segurança. Se você crê em Jesus, você tem Deus do seu lado. E Deus enviou o seu Filho para morrer em favor de todos aqueles que creem. E Cristo morreu, ressuscitou e intercede por nós. E agora nós podemos viver nesse mundo difícil, cheio de lutas, cheio de tribulações, baseados na segurança que nós possuímos em Deus. A nossa segurança depende de quem está do nosso lado, do que Deus fez por nós, do que Cristo fez e continua a fazer. E com base em tudo isso, nós podemos servir, tendo ciência e certeza de que somos vitoriosos em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça e que nós sejamos consolados com esta verdade, dia após dia. Vivamos para o Senhor, confiados na segurança que Ele nos dá. Que Deus nos abençoe.